Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 12, Lutadores do Povo Brasileiro, da edição 336 do jornal A Verdade. E hoje temos essa matéria do José Levino, historiador, que é João Saldanha, o comunista que comandou a seleção brasileira de futebol. Há décadas, o futebol, esporte tão amado pelo povo, foi transformado em mercadoria. Nesse momento em que vemos a Copa do Mundo ser disputada na América do Norte, nos Estados Unidos, México e Canadá, o ditador estadunidense Donald Trump manda e desmanda na FIFA, que deveria ser a organizadora da competição. Portanto, nada mais oportuno que resgatar o nome de um cidadão consciente, engajado, militante, amante do futebol, profissional bem-sucedido como técnico e comentarista esportivo. É preciso que a juventude conheça e se mire no exemplo de João Saldanha. João Alves Jobim Saldanha já nasceu no Tano, no dia 3 de julho de 1917, ano abençoado em que os bolcheviques tomaram o poder na Rússia, instalando o primeiro governo proletário da história, que construiria uma grande experiência de socialismo. Não quero dizer que o menino já nasceu comunista. É que o casal que o gerou, Gaspar Saldanha e Geni Jobim Saldanha, estavam refugiados no Uruguai por conta da sua participação no enfrentamento dos Maragatos contra os Chimangos, no Rio Grande do Sul. Voltou pouco tempo depois às terras gaúchas e, aos 6 anos de idade, ajudava os irmãos mais velhos, Arístides e Maria, a carregar armas e munição por baixo da roupa. Maragatos e Chimangos. Um breve intervalo para compreendermos melhor essa luta. Começou em 1893 com os Maragatos, defendendo uma federação com maior autonomia para os estados, considerando que o governo central exercia um controle quase absoluto, negando na prática a República Federativa, proclamada em 1889. O apelido tem origem no fato de que os líderes da Revolução Federalista estiveram exilados no Uruguai, numa região chamada de Maragateria. Defendendo o governo central estavam os pica-paus, assim denominados por conta de um chapéu branco que deixava suas cabeças parecidas com a do pássaro. O conflito terminou em 1895, com a derrota dos Maragatos, mas esses não desapareceram. Eles retomaram o combate em 1923 contra o governo de Borges de Medeiros, que era acusado de fraude eleitoral, corrupção e repressão, agindo como um verdadeiro ditador. A luta durou 11 meses, terminando em dezembro com a negociação intermediada pelo governo federal. Borges permaneceu no governo, mas foram abolidas a reeleição e a indicação de intendentes, abre parênteses, prefeitos, fecha parênteses. Os defensores do governo do estado foram denominados chimangos, uma ave de rapina parecida com o carcará. Futebol e militância. A família mudou-se para o Paraná, onde morou em várias cidades do interior, fixando-se finalmente em Curitiba, a 2 quarteirões do Atlético Paranaense. O gosto pelo futebol começou ali, jogando com os meninos da vizinhança e assistindo aos treinos atleticanos. Curiosidade, no curso primário teve um colega de escola, um garoto que se tornaria um personagem marcante na história do Brasil. Nada mais, nada menos do que Jânio Quadros. E uma nova mudança, agora para o Rio de Janeiro, em 1931. João Saldanha tinha 14 anos. Aos 18, ele conseguiu mudar o seu registro de nascimento, oficializando-se como natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, onde a família viveu antes de deixar os Pampas. No Rio, continuou seus estudos, cursou a faculdade de Direito, ingressou no PCB, então denominado Partido Comunista do Brasil, e jogou profissionalmente pelo Botafogo, pouco tempo, parando após uma fratura na perna. O cronista Rubem Braga assim o descreveria, abre aspas, um cara que não perdeu aquele topete gaúcho e incorporou muito da malícia carioca, fecha aspas. E Nelson Rodrigues, escritor e teatrólogo, deu-lhe uma alcunha, João Sem Medo. Na fase mais dedicada à militância política no PCB, João Saldanha foi assistente político do grupo que conduziu a guerrilha camponesa no Paracatu, no Paraná, de 1947 a 1951. Ele era o, abre aspas, professor Siqueira,
Lembra Janete Gouveia, que o conheceu na época e escreveu sobre esta revolta para o jornal A Verdade número 67. Com larga experiência na redação dos jornais e boletins clandestinos do PCB, Saldanha estreou como comentarista esportivo na Rádio Nacional, tendo se tornado muito popular e festejado pelo modo enfático e simples de comentar e pela criação de frases marcantes. Em 1957, o Botafogo o convidou para ser técnico do time. Ele não tinha experiência, mas o clube ganhou o campeonato estadual. Mais um êxito profissional. Na Copa do Mundo de 1966, o Brasil teve um fraco desempenho. A imprensa, o povo todo criticava. Era geral o descrédito para a Copa de 1970. E João Saldanha também criticava, mas de forma construtiva. Ele dava sugestões. A direção da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, pensou uma cartada. Ele era super respeitado como comentarista, tinha levado o Botafogo à vitória como técnico. Então, que venha comandar a seleção brasileira. João, sem medo, aceitou o desafio e disse, abre aspas, só vou convocar feras, fecha aspas. Por isso, a imprensa batizou a seleção como, abre aspas, as feras do Saldanha, fecha aspas. E eles eram mesmo. Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, abre aspas. Tive a sorte de contar com um celeiro de craques. Lamentei não convocar, por exemplo, Ademir da Guia, fecha aspas. Abre parêntese, grande jogador do Palmeiras, fecha parêntese. Nota de rodapé número 1. As citações de João Saldanha foram extraídas da entrevista concedida a Geneton Moraes Neto, em www.globo.com. Abre aspas, na seleção mando eu, fecha aspas. O Brasil vivia sob a ditadura militar. Quando Saldanha foi convocado, o ditador de plantão era o general Arthur da Costa e Silva, que mantinha uma fachada, abre aspas, democrática, fecha aspas. Mas, em 1968, foi um ano de grandes mobilizações de massa, especialmente do movimento estudantil. E em dezembro veio o AI-5, o golpe dentro do golpe. A dita, que alguns consideravam branda, agora endureceu de vez. Uma polêmica, aliás, inócua, que, como bem definiu o poeta, abre aspas, dita é sempre dita. Tanto faz dita mole ou dita dura, tanto faz, fecha aspas. Pois, abre aspas, cala a voz, mata a canção, joga o direito no chão, fecha aspas. Nota de rodapé número 2. Trecho da canção Viola Violação, composição de Joaquim Alencar e Camilo de Leles, que driblou a censura e foi campeã, aplaudida de pé, no Festival de Música de Cajazeiras, Paraíba, ano de 1973. Em agosto de 1969, Costa e Silva, considerado da ala moderada das Forças Armadas, adoece, assume uma junta militar e, a seguir, é nomeado para a chefia da ditadura o general Emílio Garrastazu Médici. Esse não simpatizava com o comunista dirigindo a seleção, especialmente quando convocou a CBD para uma reunião e João Saldanha não compareceu. Ele justificou, abre aspas, não teria prazer em apertar a mão de um homem que tinha matado vários amigos meus. Não sei se foi ele quem mandou ou deixou. O caso é que, coincidentemente, 300 e tantos morreram naquele governo, o mais assassino da história do Brasil, fecha aspas. As eliminatórias foram um sucesso, mas uma semana antes da Copa de 70, João Saldanha é demitido. A versão corrente assumida pelo próprio Saldanha é que Médici queria mandar em tudo e começou a pressionar em favor da convocação de jogadores de sua preferência, especialmente da Maravilha, do Atlético Mineiro, pois queria agradar o estado de Minas Gerais. Segundo Saldanha, Dadá era, abre aspas, um bom jogador, era de alto nível, mas não de tão alto nível como os jogadores de que a seleção brasileira precisava, fecha aspas. Médici pressionava a diretoria do CBD e essa transmitia a pressão para João Saldanha, até chegar ao ponto que João Havelange dizer, abre aspas, João, não podemos aguentar mais, pelo amor de Deus, convoque o Dadá, fecha aspas. Abre aspas, se convoco o Dadá, eu ia me avacalhar. Não me avacalhei, fecha aspas. Há um boato, não comprovado, de que a cúpula do regime se reunira para debater o tema João Saldanha. Houvera uma divisão. Parte considerava que não ficava bem a taça ser levantada por um comunista. Outra parte afirmava que o partido teria decidido que a seleção
não poderia ser vitoriosa, pois isso serviria de propaganda para o governo. A minoria confiava em Saldanha e acreditava que ele não se submeteria à pressão de ninguém. Por via das dúvidas, foi decidido demiti-lo. A ordem de convocar Dadá teria sido apenas um pretexto. O fato é que veio a demissão. Assume Zagallo às vésperas da Copa, manteve o mesmo time, só teve o trabalho de levantar a taça. Um desempenho fenomenal, abre aspas, as feras de Saldanha, fecha aspas, tiveram no México, levando o Brasil ao tricampeonato mundial. João Saldanha voltou à sua função de comentarista renomado e continuou militando no PCB até o fim da sua vida, que aconteceu em 12 de julho de 1990 em Roma, onde foi cobrir a Copa do Mundo, por conta de um enfisema pulmonar. O Brasil caiu nas oitavas de final. Nota de rodapé número 3. Esse artigo foi originalmente publicado no jornal A Verdade em julho de 2013. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.